Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem tá falando com vocês é o Cadu. E como eu disse, até quinta eu faria um vídeo sobre coleção clássica Marvel número 1, Homem-Aranha, O Espetacular Homem-Aranha, volume 1. Bom, o material ele é em capa cartão, papel offset colorido, com 144 páginas, reunindo as edições Amazing Fantasy número 15 e Amazing Spider-Man número 1 a 5, custando R$14,90, com roteiros de Stan Lee e arte de Steve Ditko. Bom, esse é o formato, né, que eu decidi fazer o vídeo. Um inscrito comentou lá o vídeo que eu fiz ontem. Ontem não, hoje, né, pela madrugada. E eu resolvi fazer assim para demonstrar a HQ, um pouco da arte, e eu vou falar primeiro para vocês da trama. Na Amazing Fantasy, a gente é apresentado ao Peter Parker, o modo como ele ganha os poderes, alguns personagens coadjuvantes como o Tio Ben, a Tia May, o Flash Thompson, a Liz Allen. São esses 4 principais personagens que vão permear as primeiras histórias dele. A gente não é apresentado ainda a Gwen Stacy, a Mary Jane, Harry Osborn, Norman Osborn. Durante o encadernado a gente conhece J. Jonah Jameson, a Betty Grant, ou Brent, eu não lembro, que é a assistente do Jonah, e futuramente ela vira um par amoroso aí do Peter, né? E somos apresentados também a alguns vilões. Bom, falando da trama em si, vou elogiar aqui pelo seguinte: nos anos 60, muitos dos encadernados da coleção clássica Marvel, a gente tem muito texto. E muitas das vezes é um texto truncado. Por causa da época até. Acaba que hoje em dia o texto é mais rápido. Se eu fosse comparar o Demolidor nos anos 60 e o Demolidor do Brian Michael Bendis, a leitura você sente uma diferença tremenda pela modernização da narrativa. Já aqui do Homem-Aranha, você ainda sente um pouco, por causa da época, porém eu acho que o texto ele é muito mais fluido, pela identificação que você tem com o personagem, pela inteligência do roteiro, a versatilidade que o Stan Lee fez. Eu posso confirmar que, pelo menos, eu sei que o Stan Lee deve ter amado todas as suas criações, mas aqui ele escreveu, de certa forma, com mais amor nesse início dos anos 60, né, da Marvel, foi o Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um texto moderno, dá para você se identificar com ele aqui, só que a única coisa que vai diferir do Homem-Aranha para hoje em dia é o tipo de vestimenta da época, o linguajar, o modo de se portar, o que é normal. Vou elogiar a Panini por causa que os textos introdutórios são ótimos, eles te situam bastante no contexto histórico da época, do que ajudou na criação do Homem-Aranha. O Homem-Aranha ele foi apresentado na última edição de Amazing Fantasy, se eu não me engano. E ele era uma ideia muito rejeitada pelo editor-chefe da Marvel na época. Olha, gente, essas capas aqui é por causa que a revista tá nova, né? E a gramatura do papel é um pouco diferente. Acaba que fica difícil segurar as páginas aqui. O Homem-Aranha ele foi rejeitado pelo seguinte, porque o editor-chefe da época, de certa forma, teve um raciocínio meio lógico, né? Caramba, vai vender um herói adolescente, na época não tinha herói adolescente, e vestido de aranha, né? Ninguém gosta de aranha. Então, poxa, o Homem-Aranha, ele de certa forma, ele é um cara representativo. Pelo seguinte, ele é a primeira criança nesse meio de adultos aí, cara. Uma criança independente, né? Aqui a gente tem a apresentação do Peter. Aqui é o Flash Thompson na época, a Liz Allen. A Liz Allen eu vou falar pra vocês que, cara, a minha versão favorita pra ela continua sendo a do desenho Espetacular Homem-Aranha. Quem tem Netflix, pesquisa, Espetacular Homem-Aranha. São 26 episódios, uma pena que foi cancelado, que eu amava aquele desenho, ainda amo ele. Tô pensando até em remaratonar. Comentários à parte, a gente tem o Flash Thompson aqui, né? Olha como é que eram as roupas da época, né, e tal. A arte do Steve Ditko, eu posso dizer que ela é boa, mas eu estou muito ansioso para ler na arte do John Romita Sr.,
né? Aconselho até você, se não conhece, pesquisar, porque o Homem-Aranha dele é bonito. Aqui, ó, o Peter aqui com o óculosinho. Uma curiosidade interessante é que mesmo ele com os poderes de aranha, ele continua usando óculos. Eu não sei até que edição. Quando chegar na edição tal, aí eu vou marcar para vocês e vou falar. Olha aqui, como a luta, né? Essa cena é clássica, essa reprodução pelo Sam Raimi. Só que no Sam Raimi ele tentou fazer um uniforme caseiro. Aqui não. Ele só botou uma máscarazinha maluca e foi lá lutar. A gente tem o Homem-Aranha querendo fama, até um pouco de nobreza ainda, né, nesse negócio da fama, porque ele quer ajudar Tia May e o Tio Ben. Na Amazing Fantasy acontece a tragédia, aí a gente vai pro Amazing Spider-Man número 1 em 1973. O sucesso do Homem-Aranha é tão grande que ele sai de Amazing Fantasy e vai para Amazing Spider-Man. Ele acaba vendendo bastante, cara. O Homem-Aranha ele foi um personagem muito popular, continua sendo. Uma crítica a Panini é a seguinte: é que aqui a gente tem, né, o Homem-Aranha vem bem depois do quarteto, né? Aqui, ó, ele acaba enfrentando o quarteto já é um grupo estabelecido. Eu acho que o número 1 dessa edição deveria ser o Quarteto Fantástico e não o Homem-Aranha. Claro, é minha opinião. Pode ser que eles tenham botado o Homem-Aranha primeiro numa boa jogada de marketing pelo seguinte. O quarteto, ao contrário do Aranha, não tá popular. O quarteto ele caiu de popularidade durante um tempo aí. Chegou até uma fase da Marvel deles ficarem o quê? Quase 2 anos sem mensal. Então o Homem-Aranha, ele iniciar a franquia, né, essa coleção, foi uma jogada de mestre. Mas particularmente, e ainda tem o Homem-Formiga, né, que veio antes do Homem-Aranha também. E, sim, gente, o Homem-Formiga veio antes. Como sempre, ó, a gente tem aqui textos introdutórios. Olha como é que o Homem-Aranha é no desenho do Steve Ditko. Com o passar do tempo, a gente vê a mudança aqui do design dos olhos, do uniforme até. O uniforme aqui, pelo menos, nas partes vermelhas, ele tem pouca alteração. Só tem mais variação na parte azul. Aqui a gente tem os olhos eram diferentes na época. A aranha do peito, a aranha das costas também. A partir da edição número 1, a gente tem a introdução do J. Jonah Jameson. O Homem-Aranha, ele ganhava o dinheiro dele, normal, né? Ele fazia shows, ele tentava bancar a casa. Só que o J. Jonah faz uma coisa tão otária, né? De fazer propaganda contra o Peter, que acaba que o Peter perde o emprego, cara. Então ele vai ter que se virar. Aqui, se você quer conhecer o Homem-Aranha, é uma entrada perfeita. Se você quer conhecer as fundações de como o universo Marvel foi produzido, é perfeito. O primeiro vilão do Homem-Aranha é o Camaleão, é apresentado aqui. O Camaleão ele é um espião russo que faz um disfarce muito louco, cara. Sério. Então você tem referência à Guerra Fria, espionagem. Depois tu tem o Abutre, Consertador, tem Dr. Octopus, Homem-Areia. E por último, para fechar encadernado, temos um vilão do quarteto, que é o Doutor Destino. Né? Aí você tem toda essa interligação do universo Marvel já se pré-estabelecendo ali, mostrando que é um universo unido, conjunto, que acaba que todos os personagens têm uma conexão. Eu achei isso muito legal também. A narrativa do Stan Lee é ótima, eu acho muito boa. É um gibi que, para a época, tem uma narrativa muito moderna. Claro que não tão moderna quanto, por exemplo, vamos colocar aí um exemplo 20 anos após a década de 60, o Demolidor do Frank Miller. Não é o mesmo tipo de narrativa, porém é uma narrativa moderna para a época, cara. Que eu tenho o Demolidor aqui, eu tenho a edição da coleção clássica, e eu posso garantir que o jeito que o Stan Lee narra o Homem-Aranha é um jeito que parece até amoroso. Parece ali que uma das grandes obras-primas, seria um filho. O filho mais próximo do seu pai é o Homem-Aranha. Eu sei que eu falei de uma forma meio poética e exagerada, mas sim. O Homem-Aranha
é uma criação especial. Eu concordo que uma das maiores, se não a maior criação da Marvel foi o Homem-Aranha, gente. Por mais que meu favorito seja o Demolidor, é uma coisa unânime entre o público que a maior criação da Marvel foi o Homem-Aranha. Que nota eu dou para essa edição espetacular? Desculpem a piada. Eu dou uma nota 10. 10 pelo conceito da época, por tudo. Por contexto histórico em si, eu estou me imaginando um garoto da época lendo o Homem-Aranha. Planejo sim dar continuidade a essa coleção, pelo menos na parte do Homem-Aranha e do Demolidor. Planejo comprar pelo menos o volume 1 de cada personagem para de repente futuramente fazer um comparativo. Sim, planejo. Então é isso, gente. Vou deixar o link na descrição para vocês irem na Amazon. Tá R$14,90. Próximo volume R$34,90. Vou comprar. É isso, gente. Comentem o que vocês acharam dessa edição. Tchau, tchau.